Os deputados Alexandre Ramagem, do PL, Eduardo Bolsonaro, do PL e Carla Zambelli, do PL, finalmente perderam os salários. Só que, acreditem, ainda assim, ainda geram custos de quase 400 mil reais aos cofres públicos. É mole? Vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane Oliveira, finalmente essa galera teve o salário cortado, né? É o É o mínimo, o começo. mínimo. Exatamente, é o começo, só o começo, mas assim, Ana, ter o salário cortado não está significando muito, não, porque eles ainda geram um custo muito alto. E isso é triste. Eu vou te pedir para trazer a matéria da CNN, que vai falar sobre essa decisão muito demorada, inclusive, da Câmara de suspensão desses salários. E depois a gente comenta o valor que eles ainda gastam no Estado, dos cofres públicos, que a gente ainda paga para essa galera, por favor. Bora lá. Carol, a informação que a gente tem da Câmara dos Deputados é que esses 3 deputados têm algo em comum: não recebem mais salário oficialmente da Câmara dos Deputados. Inclusive, aqui olhando o sistema, né, a gente tem uma disparidade de datas, até porque cada um vive uma situação peculiar. O que eles também têm em comum é que os 3 estão no exterior. Carla Zambelli, por exemplo, teve o último salário pago até maio deste ano. A deputada foi presa na Itália em julho. Vale lembrar que ela tem uma situação de também trânsito em julgado, então ela tinha esse mandado de prisão em aberto, ela saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, depois foi para a Itália e hoje se encontra em uma penitenciária feminina nos arredores de Roma, aguardando o que vai se dar desse processo de extradição que o governo brasileiro já iniciou. No dia 12 de setembro, o salário do Ramagem, melhor dizendo, foi condenado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E o último salário dele, que consta no site da Câmara, foi pago em setembro, no valor de R$ 46.366. Desde então, portanto, ele já não recebe mais salário, segundo os dados do próprio site da Câmara dos Deputados. E o Eduardo Bolsonaro teve salário pago até julho. Neste ano, ele recebeu o salário integral somente até março. Vale lembrar que ele ficou um período licenciado do cargo, mas depois essa licença expirou. Ele tentou se manter em atividade, inclusive houve uma articulação da oposição para colocá-lo na posição de líder da minoria. Mas foi uma manobra que acabou não dando muito certo e ele está no exterior. Outro ponto em comum desses 3 parlamentares. Então, desculpa, vou interromper aqui para comentar um negócio. Tem um eufemismo enorme aí. Ele está no exterior. Ele fugiu. Ele fugiu para o exterior na sua condenação pela justiça para não ser preso. Tá, mas vamos lá. É que eles não podem participar de votações no exterior, sobretudo a partir de um ato da semana passada, que foi muito provocado pela situação de ramagem, então não vai ter acesso ao sistema Infoleg da Câmara dos Deputados para participar dessas votações, o que significa que eles estão tomando falta. E aí, os 3 devem ter a perda de mandato deles somente no ano que vem, que é quando eles devem ultrapassar esse limite de tolerância. O que o regimento interno diz? Que os parlamentares precisam ter frequência em cerca de 1/3, em exatamente 1/3, melhor dizendo, das sessões da Câmara dos Deputados. Se eles não têm essa presença em 1/3 das sessões, aí eles podem perder o mandato automaticamente por falta. Então, os 3 devem enfrentar essa mesma consequência, mas somente no ano que vem. É isso, Ana. E assim, a gente precisa, inclusive, questionar essa dinâmica de votação só em. A gente tem o Eduardo, que já deixou de ter a votação dele, já tem falta suficiente para ser cassado agora, desde setembro. No entanto, a gente tem uma questão: a Câmara ela só abre a votação em março do ano seguinte, né, após os recessos, após os momentos. Então, é o momento em que a gente vai ter, de fato, o Eduardo com a cassação por causa dessa falta aí que ele vem apresentando desde que ele fugiu. E realmente o eufemismo foi ótimo, né? Porque ele fugiu.
assim como a Zambelli e assim como o Ramagem, que no caso da Zambelli e do Ramagem tem uma outra questão, que eles já foram condenados, já estão, no caso a Zambelli já está presa e vai ser extraditada, a gente ainda não sabe quando, vai ter um corte só sobre isso hoje, mas a gente, no caso dela, ela não tem de fato condição de voltar ao cargo, então ela já deve passar por esse processo, mas o que a gente entende é que falta vontade política de fazer o processo de cassação, porque o de Eduardo já poderia ter acontecido. Essa regra já poderia ter sido antecipada. O que a gente viu foi pelo contrário, o PL tentando colocar o Eduardo como líder de minoria, porque como líder de minoria ele não precisava justificar as suas faltas, tem uma brecha ali para ele não precisar justificar as faltas e assim não ser cassado. Um absurdo, mas tem coisa ainda pior. Vou te pedir, Ana, para trazer matéria do G1. A coisa pior foi um levantamento que foi feito pelo G1 e aponta que deputados fora do Brasil, na Câmara, a Câmara chega a gastar 419 mil com Ramagem, Eduardo e Zambelli em um mês. Olha só isso, né? Fora do Brasil há meses e sem direito a exercer seus mandatos como deputados, Alexandre Ramagem, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli continuam custando aos cofres públicos esse valor, né, que foi levantado pelo Globo News, que indica que cerca de 419 mil são tirados para pagar os valores, né, de custas de gabinete e cotas de desses parlamentares ao longo apenas de um mês. A gente está falando de quase 500 mil para 3 deputados que deveriam estar trabalhando e não estão, e esse valor é descontado praticamente de forma mensal. Tem uma matéria falando, né, um ponto na matéria que fala, por exemplo, que apesar, né, deles não estarem trabalhando, em outubro teve a utilização de ramagem de 28,8 mil em cota parlamentar, que é o benefício mensal para despesas do exercício do mandato. Ele não está mais no Brasil, mas ainda assim ele recebeu mais de 20 mil para a cota do mandato, como se ele estivesse exercendo esse mandato. Somando ao custo da verba do gabinete, Ramagem custou nesse mês agora 154 mil aos cofres públicos. É dinheiro nosso, gente, que está sendo despejado basicamente no lixo. A Câmara não divulgou até o momento o salário de Ramagem no período, né, do mês 10. O salário de deputado federal é de R$ 46.336,19, mas pode sofrer descontos em casos de faltas injustificadas. A gente não sabe, pelo fato dele ter fugido, se ele vai receber o valor, se ele não vai receber, mas a gente vai ficar de olho, inclusive. Eu, inclusive, favoritei aqui na minha aba o salário, né, as contas de alguns deputados, que eu vou ficar acompanhando para a gente fazer esse balancinho no final do ano de quanto essa galera custa para os nossos cofres, quantas. Daí deu uma travada aqui para mim. Acabei? Voltei? Pronto, Ana. Eu estava falando da Zambelli, que a Zambelli continuava com 12 funcionários ativos e um custo de 132,9 mil reais em outubro. E Eduardo, 9 funcionários que custavam 132,4 mil, também nesse período de outubro deste ano. Então, assim, são valores altíssimos de gabinete, de funcionamento, e no caso do Ramagem, até de serviço, de direitos, né, como se ele estivesse trabalhando, e ele recebe sem estar exercendo a sua função. É dinheiro público que é despejado aí no lixo por essa galera que se acha palatino da moral e dos bons costumes, que dizem que são contra a corrupção, que informam, né, que lutavam por um Brasil mais justo, igualitário, e é lógico que isso é tudo mentira, porque na prática é isso aí que essa galera faz. Enquanto a gente tem, por exemplo, Ana, deputados que devolveram dinheiro, auxílios, e devolveram dinheiro de moradia, por exemplo, que são uma prática muito comum de deputados da esquerda, do PSOL, sobretudo, a gente tem Eduardo Bolsonaro, a Zambelli fazendo essas coisas, assim como Ramagem, 3 fugitivos para não pagar seus custos aqui no Brasil, suas penas por crimes cometidos, até porque eles foram julgados, e o Eduardo é o único que não teve condenação ainda. Mas a gente vem acompanhando o que ele vem fazendo, de tudo que ele vem fazendo.
É isso, Ana. Eu estava comentando ali o termo, né? Qual que era o termo? Ela falava, está tá nos Estados Unidos, né? Ramagem que está nos Estados Unidos. Veja, não é uma crítica à jornalista especificamente. Eu entendo que a gente tem existe um cuidado jurídico, né, quando a gente está comentando notícia, e é por isso que muitas vezes a gente usa esses termos, o suspeito, né, e todo mundo fala, pô, mas o cara matou alguém, não sei o que, você está falando suspeito. Sim, porque enquanto não houver condenação, a gente não pode, né, usar determinados termos. Mas eu acho que tem um ponto em que a gente tá passando desse ponto. Por exemplo, o Ramagem, ele já foi condenado, né? E ele, além disso, ele foi para os Estados Unidos sob falsas alegações. Ele usou um atestado, né, para a Câmara, dizendo que estava doente e tinha ido para os Estados Unidos escondido. Então, assim, tem um limite também para a nossa linguagem do quanto que a gente pode falar, peraí, né? Não é só que ele... dizer só que ele está nos Estados Unidos, e de novo não é criticar a jornalista especificamente, eu entendo porque ela está falando desse jeito, mas quando a gente põe as coisas dessa forma, a gente mascara o fato de que ele está nos Estados Unidos para se evadir da justiça. Claro que a gente, né, não precisa necessariamente dizer embora na matéria do G1 eu grifei até ali dizendo, ele é considerado fugitivo. Nesse ponto a gente já pode chamá-lo, né, de fugitivo. Mas a gente não precisa, claro, descer para uma linguagem ou criminoso, tal, né, que talvez seja mais polido, né, colocar de outra forma, e mais prudente também juridicamente falando. Mas, de novo, a gente precisa enfatizar coisas que são dados da realidade. De fato, Ramagem foi para os Estados Unidos sob uma alegação falsa, apresentando um atestado para a Câmara, quando na verdade ele estava indo para os Estados Unidos, votou de lá irregularmente, né, uma coisa que ele não deveria ter feito, e permanece nos Estados Unidos apesar de ter sido condenado, e ainda assim o seu mandato está lá ativo, e há a questão se ele vai ser cassado ou não. E é isso que a gente precisa desnormalizar. O fato de que o sujeito está lá, ainda continua com seu mandato intacto e continua custando para os cofres públicos. E é isso que a gente precisa, de novo, desnormalizar. Eduardo Bolsonaro não teve seu mandato cassado ainda há toda uma proteção a ele, né, nas instituições, na sua instituição, e ele continua não apenas nos Estados Unidos, embora não tenha sido condenado por nada aqui, ainda ele está nos Estados Unidos tramando contra o país, articulando sanções dos Estados Unidos ao Brasil, articulando, né, tentativa de interferência em processo. Então, essas coisas elas precisam ser pontuadas. Eduardo, e aí é a função da vírgula no jornalismo, né? Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos sem exercer o seu mandato, e de lá está sendo acusado aqui, está envolvido num processo por tentativa de interferência na justiça, aí sim continua. Né? Não é como se ele estivesse nos Estados Unidos numa função oficial ou estivesse nos Estados Unidos de férias. Ele está nos Estados Unidos para fazer coisas específicas e ele está respondendo por isso aqui. Ramagem é a mesma coisa, não é um dado en passant que ele está nos Estados Unidos. Ele está lá, né, depois de ter sido condenado, né, para se evadir da justiça. Mesma coisa Carla Zambelli. Se eu dissesse Carla Zambelli que está na Itália, não seria correto. Carla Zambelli está na Itália porque ela foi lá para fugir da justiça, tanto é que ela está presa na Itália, entende? Não seria errado, incorreto factualmente falando do Zambelli que está na Itália, mas não seria a informação correta, entende a diferença? É isso, Dai, ficamos por aqui?
Ficamos, Ana. Eu tô adorando Carla Zambelli, que está na Itália, que fugiu na Itália, que está presa na Itália, adorei. Né? Não é tão. Não é, agora eu vou dar um atestado de idade. Não é como dizer a. Eu esqueci o nome da pessoa. A Luísa, que tá no Canadá. Luísa, que Entendeu? está no Canadá. Não é assim, não é assim. Ficamos por aqui, voltamos em instantes para mais notícias do dia, esperando que esses custos aos cofres públicos sejam interrompidos em breve. Dá para manter alguma esperança, né? Ou não? Beijos.